Apesar de a gente ter começado assim a nossa live bem de bom humor aqui, mas os nossos assuntos são um pouco tensos hoje, Jairson. E o primeiro que eu achei um absurdo total foi de um professor da UFRJ que sugeriu, como é que eu posso falar? Acho que essa palavra aqui eu não posso falar aqui, né, Jairson? Pode, guilhotinar, né? Para a filha de 5 anos de Roberto Justus. Então, um professor de uma federal, ele teve a capacidade de comentar que uma criança de 5 anos deveria ser, né, executada. Olha, tu quer acrescentar algum Sim, eu detalhe? quero só... Só não coloque nomes, né? Mas o resto, no caso do cara ali, né? Sim, os pais já entraram, falaram na mídia que vão então entrar com medidas judiciais, porque realmente isso foi uma coisa muito grave que foi feita. Inclusive, esse professor, ele até recebeu aprovação de psicólogas, enfim, foi uma coisa bem complicada. Mas... Apoio depois do que ele falou? Não, assim, num comentário, assim, essa criança, né, deveria ser... E aí elas foram lá e foram lá, teve apoiaram. psicóloga, teve várias outras pessoas que foram lá apoiar. E isso não me assustava já, só que eu já vi tanto absurdo nesse sentido que eu já nem me admiro muito, sabe, Jais? Porque isso aconteceu também, uma vez eu até entrei numa polêmica de um pessoal que estava batendo palmas para essa questão da execução da família Romanov ali, das crianças e tudo mais. Que crianças... É uma coisa assim, um absurdo total. Então eu já vi isso muitas vezes acontecendo que eu nem consigo mais ficar tão assustada, porque eu já vi isso mais vezes, mas é realmente para a gente ficar indignado, né, Jairson? É que quando tu conhece a mentalidade revolucionária, que é a mentalidade de esquerda, que pulula nas universidades federais, tu não vai achar isso estranho. Óbvio que é um negócio demoníaco, né? A gente usa a palavra real do que isso aí significa, porque a atitude mas não é surpresa vindo de quem vem, porque esse meio aí, infelizmente, está permeado daquele sentimento, um dos sentimentos mais baixos que a humanidade tem, que é a inveja, né? O que acontece com muito professor universitário? Não todos, evidentemente, porque nem todo mundo é revolucionário, mas é difícil hoje em dia que não seja, principalmente em certas instituições públicas, né? O professor, ele acha assim que ele é muito inteligente, porque ele leu lá uma pilha assim de livros sobre o Karl Marx, sobre a Revolução Woke, sobre não sei o que lá, do esquerdismo, toda aquela loucura. E ele acha que porque ele encheu a cabeça dele de merda, desculpa a palavra, Adriano, vocês me desculpem, vocês já me conhecem, o Adriano não gosta muito que eu fique usando palavrão, mas quando eu vim já foi. Mas ele enche a cabeça dele de caca, vamos colocar assim mais bonitinho, e aí ele acha que ele é inteligente. Eu não digo que tu não deve estudar o Das Kapital, né, do Marx, eu acho que tu tem que estudar para tu entender como é que é a mentalidade revolucionária, mas não para tu adquirir aquilo lá como verdade, a não ser que tu seja um ser deplorável, né, no sentido mais baixo da palavra, porque vai te levar a esse tipo de coisa, assim, a inveja tão grande que uma menina de 5 anos, que ela não sabe, se tu botar um saco de supermercado nas costas da menina de 5 anos, ela vai ficar tão contente quanto se tu colocar uma bolsa de 15, 14 mil reais, sei lá quanto é que custa, porque a criança, a gente tem filhos, eu lembro que a gente comprava lá um carrinho, aí dava lá um carrinho bonitinho, colorido, quando tu olhava, o carrinho estava jogado do lado e a criança brincando com uma lata, uma garrafa PET lá. Ele jogava o carrinho e brincava com o PET, porque a criança não está nem aí quanto é que custou, nem sabe, não faz ideia, né? Então tu vê assim que é um negócio vil mesmo, sabe? É um ser humano que eu não sei se isso aconteceu mesmo. Quem acusou foi o próprio Justus, né? Que eu achei assim que ele foi muito moderado na acusação dele, achei que ele foi muito comedido. Porque esse pessoal, assim, da elite financeira do Brasil, eles são muito educados, muito frufru, na verdade, na minha opinião. Porque um cara como esse, se ameaçasse um filho meu, eu não ia para a justiça, porque eu sei como é que isso aí vai acabar. Eu ia lá dentro da universidade, dentro da sala de aula dele, depois o que eu faria era outra história, né? Era uma outra situação.
A gente sabe como é que está o Brasil hoje, né, em relação a esse tipo de gente aí. E agora, se a gente continuar nesse caminho, né, de promover esse tipo de gente, financiado por dinheiro público, recebendo salário pago pelo imposto dos justos, né, porque quando ele compra aquela bolsa de 14 mil... Na verdade, ele nem tinha comprado, ele falou que foi um presente que a menina ganhou. Enfim. E deu toda essa... A pessoa que deu de presente, ela pagou lá 14 mil reais. Desses 14 mil, provavelmente 50%, 60% é de imposto. Então, 7 mil reais vai lá para pagar salário de professor, para pagar político, para pagar SUS. O cara que lá, o policial que vai lá no Rio Grande do Sul e pegou o agricultor. Então, esse dinheiro do imposto é o que banca esse pessoal que está lá latindo contra o empresário, né? Uhum. E aí tu pensa o seguinte, mas ele podia pegar esses 14 mil e comprar, sei lá, comida para dar para o professor, porque eu acho que é isso que ele queria, né? Não sei. Ou dar para os pobres, né? Talvez eles usem esse discurso. Só que ele não percebe que quando tu pega uma bolsa que custa 14 mil, porque valer não vale, né, pessoal? A gente sabe que é marca. Então eles botam lá um paninho um pouquinho melhor, uma costura um pouquinho melhor, mas no fim, às vezes é pior do que aquela bolsa que tu comprou no camelô. Mas o pessoal paga porque é marca, porque eles são de uma certa classe social, eles precisam manter isso aí, né? Só que quando tu, até por uma questão de status dele, só que quando tu pega, um pedacinho de pano ali, que tu pagou 14 mil, esse dinheiro não evaporou, vai para a mão de outra pessoa. E depois vai para a mão de outra, daqui a pouco chegou lá na Dona Maria que cortou aquele paninho. Ou lá no fulano de tal, lá de uma fábrica lá em São Paulo que faz as linhas. O outro que tem lá o negócio de tintura, que pintou lá de vermelho, azul, sei lá que cor que era essa bolsa. Então esse dinheiro ele não desapareceu, ele simplesmente circulou. E se o cara pegou e deu 14 mil por um pedaço de pano com as alças para pendurar nas costas, é uma burrice, o problema dele, se é burrice ou inteligência, não sei, mas é um problema dele, não é do professor. E os professores, eles ficam inconformados porque eles acham assim, poxa, eu sou tão inteligente, eu enchi a minha cabeça de livros esquerdistas, né? Então eu, todo genial como eu sou, como é que eu ganho menos do que os justos? Porque o meu salário bruto é igual o valor da bolsa da menina, então isso é revoltante. Eu sou elite nacional, sou elite intelectual, como é que a elite intelectual está abaixo desses caras aí que são ignorantes? É assim que eles pensam. Só que eles não percebem que aquilo que eles produzem, porque a sociedade ela paga por aquilo que é útil para ela. Então aquilo que o professor está produzindo, a sociedade não está afim de pagar muito, não. Eu acho, em certos casos, aí que está pagando até demais, né? Porque aquilo que é entregue, por exemplo, aconselhar um tipo de coisa dessa aí, né? Então, tu é pago por aquilo que tu entrega. Se tu entregar uma bolinha de gude e que interesse para um monte de crianças, tu vai ganhar, às vezes, muito mais do que um médico cirurgião, porque tu atingiu o interesse de mais pessoas. Então, quando tu quer ganhar dinheiro, tu tem que fazer duas coisas. Tu tem que ser útil e raro. Quanto mais raro possível ou quanto mais útil possível. Se tu soma as duas coisas, que tu é útil e raro, por exemplo, o Elon Musk, ele é um cara que traz coisas úteis e raras. Não é todo mundo que produziu um Tesla. E o Tesla é útil. Agora, uma coisa que é útil, mas não é rara. A quilica é útil para criança brincar. Eu chamo de quilica, uns chamam de bolinha de gude. Então, ele é útil, mas não é raro. Então, ele vai ganhar um centavinho, talvez, por quilica, 2, 3. Ou uma coisa que é rara, mas não é tão útil. O que adianta o cara estar lá na sinaleira jogando faca, engolindo fogo e tal? Para mim isso aqui não interessa. O cara está lá me incomodando na frente da sinaleira. Então até é raro. Pouca gente que sabe andar de monociclo, jogando espada para cima, engolindo fogo e apitando ao mesmo tempo. É muito raro isso aí, mas eu não quero saber disso. Então eu não vou pagar nada para esse cara. Sai da sinaleira que está me incomodando, entendeu? Então é isso, tu não vai ser pago só porque tu acha que tu é inteligente, tu tem que ser útil para a sociedade, senão tu não é remunerado, é assim. Vamos para frente. O Tony Marcos disse, Jason, tira o escorpião do bolso e compra uma bolsa Vitor Hugo para Adriana, o que tu acha disso? Eu tive que até, quando eu vi, eu tive que dar risada aqui. Então é isso, por que tu pagaria 14 mil reais? Eu não pagaria, agora o dinheiro é dele e ele não botou fogo no dinheiro. Se ele tivesse colocado fogo, aí eu ia criticar, porque aí eu ia dizer, não, tu podia pegar esse dinheiro e dar para alguém.
está precisando. Agora ele não botou fogo, ele botou na mão de outra pessoa que ela vai distribuir para outros. O dinheiro não desapareceu. Ele só trocou o dinheiro que ele tinha por uma coisa que eu não pagaria jamais. Agora é dinheiro dele. Né? Então não desapareceu, isso aí vai alimentar pessoas, ele vai circular. É ruim quando o dinheiro fica parado. E na verdade nem existe dinheiro parado, porque quando tu deixa no banco, o banco vai emprestar, vai fazer girar, né? O ruim é quando tu deixa embaixo do colchão, porque aí ele não gira e além de tudo ainda desvaloriza. Então não faz o mínimo sentido, são pessoas ignorantes que promovem esse tipo de... Na verdade é puramente inveja, só isso. Isso me Eu não sei quem é, não estou acusando ele especificamente, estou falando dessa ideologia. Não sei se fez, não fez, se é suspeito, não quero nem saber quem foi o acusado. Estou falando dessa ideologia que promove esse tipo de ideia. Uma das coisas que Pitágoras tinha era essa coisa de que o universo ele é harmônico, que ele é matemático, né? Então, não é que Trump ele seja antimatemático e desarmônico ou caótico. Ele simplesmente está querendo criar uma nova ordem a partir do caos. E o caos seria o quê? A destruição da ordem anterior. Então, no momento, nós estamos em um processo de desmonte da ordem anterior e, ao mesmo tempo, ele já começa a fazer as primeiras montagens de peças. Veja que ele vai anunciar alguns países que comporão a nova ordem de coisas, com essas novas tarifas que ele vai impor. E penso eu que as tarifas são o primeiro passo daquilo que eles pretendem implantar. Possivelmente, aquilo que Musk vem trazer, como a tecnocracia, o uso da inteligência artificial e da cibernética para os militares e todas essas coisas, seria uma segunda fase. Só que não é o momento de falar disso.